estamos no ar com mais um Pastoral Cast. E hoje a gente tem uma convidada super especial com a gente, a doutora Eliana. Ela que compõe a luta contra o trabalho infantil. E ela vai se apresentar um pouquinho para a gente nessa jornada dela. E obrigada, doutora, por ter aceito o nosso convite e estar aqui com a gente hoje. Bom dia, Vitória. Bom dia a todos que nos ouvem. Meu nome é Eliana Nogueira, eu sou juíza do trabalho. Estou em Franca como juíza do trabalho desde 2011 e participo desde 2014, completamos 10 anos este ano, do Fórum Municipal de Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção Adolescente de Franca. Esse projeto surgiu como uma necessidade do município de criar um trabalho em rede entre todas as instituições que têm o dever, né, de proteger nossas crianças e adolescentes contra todo e qualquer tipo de violência ou agressão, né? O trabalho infantil é uma das piores agressões contra nossas crianças e adolescentes. Então, na verdade, eu estou aqui em Franca na luta contra o trabalho infantil desde 2014, representando aqui a Justiça do Trabalho em rede, né, com todas as instituições e órgãos que atuam com o mesmo objetivo. Como que a senhora vê, estando já nessa luta, em frente a esse movimento, como a senhora vê o combate, o movimento do município e das entidades, coloca a pastoral entre elas, né, na luta contra o trabalho infantil? Bom, eu tenho uma constatação, né? Para problema complexo não tem solução simples. E o trabalho infantil ele envolve uma série de violações de direitos que começam com a família, né? A própria família acaba sendo vítima dessas violações, e a criança ou adolescente que vai para o trabalho infantil é, via de regra, uma criança ou adolescente em situação de vulnerabilidade, né? A Isa de Oliveira, que era secretária executiva do Fórum Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil, já falava isso. Se trabalho infantil fosse bom, era privilégio dos ricos e não era destinado às nossas crianças pobres e carentes, né? Então, como é que eu vejo a questão do trabalho infantil? Quando nós começamos em 2014, esse trabalho só nasceu porque Franca, na PNAD de 2010, era indicada, a PNAD de 2010 é a pesquisa nacional por amostra de domicílios feita pelo IBGE, que indicava que Franca estava entre os municípios com o maior número de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil. Para você ter uma ideia, Vitória, a gente tinha quase 95% de adolescentes que indicavam que trabalhavam fora dos contratos de aprendizagem, né? Então, isso era uma questão gravíssima. Então, todo o movimento nasceu a partir desse dado, né? Era necessário que nós agíssemos para acabar, primeiro, com a cultura, né? Uma cultura extremamente maléfica de defender o trabalho infantil. Quem nunca ouviu, né? Melhor trabalhar do que roubar, melhor trabalhar do que estar na rua, é melhor estudar, né? É melhor trabalhar do que roubar. Ai, gente, mas roubar não é comparação com nada, tudo é melhor do que isso, né? E, na verdade, a ideia é que nossas crianças e adolescentes tenham direito à infância e direito à educação e à profissionalização na idade correta. Ou, na verdade, nossa ação nasceu da percepção de todas as entidades, começando ali pela Defensoria Pública Estadual, pelo Ministério Público do Trabalho, pela Justiça do Trabalho, e o Ministério do Trabalho e Emprego, foram os 4 órgãos que se uniram lá em 2012 e começaram um movimento de reunir todas as entidades, organizações e órgãos públicos para que nós pudéssemos fazer um trabalho conjunto, considerando que eu preciso atender a família, o adolescente, o entorno, a realidade em que ele está. A Pastoral do Menor foi fundamental, porque já naquela época ela desenvolvia uma série de projetos voltados para o bem-estar das nossas crianças e adolescentes. Então, eu não tenho dúvida que a Pastoral do Menor, desde o início, foi um dos braços fortes desse nosso movimento, que criou essa rede de proteção. Então, no fundo, não é uma ação do município, não é uma ação da Eliana, não é uma ação do promotor da infância ou da procuradora do trabalho. É uma ação de todos, não é? E as organizações da sociedade civil têm um papel importantíssimo no desenvolvimento de projetos que, na verdade, representam políticas públicas que precisam ser desenvolvidas no nosso município. E todo mundo auxilia, né? Hoje, o nosso fórum completa 10 anos, nesse ano de 2024, e nós temos lá todas as instituições que, de um modo ou de outro, podem atuar. Preciso dizer isso, Vitória, nós somos referência nacional, né? Eu já fui convidada em várias oportunidades para levar a experiência que o município de Franca tem,
que é de todo mundo e não é de ninguém, porque é um trabalho coletivo. Então, toda vez que nós apresentamos o projeto, ele é sempre nesse foco. Ninguém faz nada sozinho e a gente só consegue fazer porque todo mundo abraça e dentro das suas atribuições nós conseguimos nos unir para criar projetos e desenvolver ações. E isso já reverberou. A gente tem hoje uma quantidade muito menor e o nosso maior ganho foi a visibilidade. E aí eu vou te dar um último dado. Por que visibilidade? Nós conseguimos apresentar para o município e para a população que o trabalho infantil é um mal. No final de 2002 saiu uma pesquisa, inclusive ela reverberou aqui no município, que Franca era o segundo município, saiu assim na manchete, né? Franca é o segundo município no Brasil com o maior número de trabalho infantil. Eu lembro. E essa informação estava errada. Na verdade, Franca era o segundo município no Brasil em que nós tínhamos mais indicação de trabalho infantil a partir de dados do SINAM, que é o Sistema Nacional de Agravos à Saúde, que é preenchido pela área da saúde no município. Atualmente eu estou como assistente social no serviço de convivência e o nosso público é adolescente. A gente tem encaminhado muitos adolescentes para o curso do GEA, né, oferecido pelo GEA, que é executado pelo SENAC, curso de aprendizagem. E eu queria saber da senhora como que funciona essas parcerias, como que esses cursos que já existem estão em andamento, como que a proposta deles dá início, como que faz? Na verdade, essa nossa parceria do Juizado Especial da Infância e Adolescência, e aí só um parênteses, né, o que é o juizado? A Justiça do Trabalho já é um ramo especializado da Justiça, porque a gente trabalha só com questões trabalhistas. Lá em 2014, por conta também desses dados estatísticos que eu falei do IBGE, eu faço parte até hoje de um comitê no âmbito do meu tribunal para pensar em alternativas para a proteção de crianças e adolescentes e estimular a aprendizagem. Então, lá em 2014, nós criamos em Franca o primeiro Juizado Especial da Infância e Adolescência. É o primeiro órgão que, nesses moldes, visou se especializar no atendimento de ações trabalhistas que envolvem trabalho de pessoas com idade inferior a 18 anos. E a nossa demanda aqui em Franca era de autorizações para o trabalho infantil. Né? É preciso esclarecer isso. Qualquer adolescente que tenha idade inferior a 16 anos não pode trabalhar se não for na condição de aprendiz. E pasme, Vitória, eu até hoje ainda tenho contadores que mandam as famílias lá para a justiça para pedir autorização. Essa autorização não existe, ela é ilegal. Se tem alguém aí contratando adolescente com idade inferior a 16 anos para trabalhar como empregado normal, está cometendo uma grave violação à lei, tá? E aí, o que a gente fez então? Para aquele adolescente que tem idade inferior a 16, que ele só pode ir para a aprendizagem, o que nós começamos a oferecer? Porque às vezes a vaga de aprendizagem não está ali na hora, a gente não tem a empresa que vai contratar, então isso demanda um movimento. E a gente percebe que muitos desses adolescentes não têm preparação para ir para o mundo do trabalho ainda. E daí a parceria com o SENAC. O SENAC tem um curso que hoje tem esse nome, Preparação para o Mundo do Trabalho, que desenvolve competências e habilidades para que os adolescentes cheguem no mercado de trabalho. Eu sempre digo isso quando eu falo com os pais, né? Lembra do seu primeiro emprego? Lembra como é que foi a sua primeira entrevista? O adolescente não está preparado para isso. Fora que o ambiente do SENAC proporciona para o adolescente o contato com uma série de outros cursos. Todas as vezes que uma empresa descumpre reiteradamente a lei, por várias ocasiões, o Ministério Público do Trabalho pode propor uma ação contra essa empresa para fazer ela cumprir a lei. E como ela já descumpriu muito a lei, eles aplicam para essa empresa uma multa. E nós aqui chamamos de dano moral coletivo, né? Essa multa por dano moral, ela vai ser paga dentro de um processo judicial e a autorização, existe uma permissão legal para que, através da chancela, né, da autorização da Justiça do Trabalho e do Ministério Público, esses valores sejam destinados para projetos que visem atender principalmente população vulnerável na área do trabalho. Aqui em Franca, o que a gente fez desde 2014? Nós fizemos vamos dizer assim, nós temos um termo de acordo de cooperação, na verdade, com o SENAC. O que nós fazemos? Como esses adolescentes estão sempre em situação de vulnerabilidade, eles não conseguem sair do seu bairro e ir para o curso, não tem dinheiro para o ônibus. E esse é o primeiro empecilho, né? Então, o que nós fizemos? Dessas multas que são pagas pelos empregadores, o Ministério Público do Trabalho autoriza que nós façamos o pagamento de uma bolsa de R$300 por mês, hoje esse é o valor, para que o adolescente possa custear o ônibus e o lanche na hora do intervalo, tá?
E aí, o Senac dá a bolsa integral, o curso é gratuito, e esse adolescente fica conosco cerca de 5 meses, 2 ou 3 vezes por semana, dependendo da nossa grade, para fazer essa preparação para o mundo do trabalho. E não são aulas normais, né? Não é um aluno sentado. Eles fazem visitas em empresas, eles desenvolvem projetos. Então, você desabrocha o adolescente para que ele chegue em melhores condições no mundo do trabalho. Então, na verdade, é uma parceria de pelo menos 3 entes, né? A Justiça do Trabalho, que recebe as famílias que querem essa autorização para o trabalho. A gente explica para os pais que não é hora ainda de trabalhar. E eu te digo que 100% dos pais desiste da autorização quando você dá para o adolescente a possibilidade dele fazer esse curso lá no âmbito do Senac. E a gente ajuda, né, esse valor é suficiente para o pagamento dessas despesas do adolescente para ir até o local do curso, voltar e até comer um lanche ali no horário do intervalo. Então, na verdade, é essa parceria que a gente tem. E nada impede, óbvio, né? A gente sempre tem projeto para ampliar essa parceria. Mas hoje, para você ter uma ideia, a gente atende, esse primeiro semestre, salvo engano, foram 60 adolescentes atendidos. De 2014 para cá, já foram mais de 1.000 adolescentes atendidos por essa parceria. Um relato que eu tenho até para a senhora sobre o dia A, que é aquele dia de entrevistas, né? Muitos adolescentes vão já com expectativa. A gente levou os nossos adolescentes e até hoje ainda alguns estão sendo chamados para a vaga de emprego. Recentemente um adolescente foi chamado, ele nem sabia do que se tratava, e aí a gente recordou ele, nossa, pode ser aquele currículo que você deixou, e aí era isso. Ele foi chamado para a Santa Casa, está trabalhando. Então, alguns adolescentes nossos estão sendo encaminhados para o mercado de trabalho e justamente por conta dessas parcerias, desse movimento, né? Até explicar rapidamente o que é o dia A. E tudo é um fluxo, né? Então, o adolescente chega, vai para o curso de preparação para o mundo do trabalho. Quando ele sai do curso, a gente tem uma outra ação que é capitaneada pelo Ministério do Trabalho e Emprego. E aí, as empresas... para a gente saber, né? Toda empresa que tem mais de 7 empregados tem que contratar pelo menos 5% dos seus trabalhadores como aprendizes. E aí o Ministério do Trabalho e Emprego é que faz essa fiscalização. Aí o que a gente faz como ação? O Ministério do Trabalho e Emprego vê as empresas que não estão cumprindo a cota, convida essas empresas para um evento que a gente chama de A da aprendizagem, e nesse dia elas têm que comparecer para fazer entrevistas com esses adolescentes que já passaram pelo curso, que são adolescentes em situação de vulnerabilidade, né? Então, a gente une ali a oferta e a procura. Esse evento tem sido feito historicamente nas dependências do Senac, e aí a gente recebe aquele monte, é lindo de ver, né? Todos os adolescentes vão com seus currículos, as empresas montam seus estandes, eles passam por ali, entregam seus currículos, já fazem a entrevista, e a empresa depois, então, tem um prazo para a contratação desses aprendizes. Nosso objetivo, e o do Ministério do Trabalho e Emprego, não é multar a empresa. A gente quer que ela contrate, porque a gente sabe que tem muito adolescente precisando da vaga. E é um movimento que tem sido feito há muitos anos em Franca e dá um resultado muito legal. Hoje a gente tem empresas que pedem para ir para o dia A, porque ela sabe que ali ela vai encontrar adolescentes muito mais preparados para o mercado de trabalho do que se ela fizer uma procura livre. Então, na verdade, o fluxo está amarradinho, né? Ele se prepara, ele vai para o dia A e aí a gente consegue fazer o encaminhamento. E é interessante que muitos desses adolescentes, determinada aprendizagem, ficam como empregados daquela empresa. Então, você consegue ter um link. Eu vou dar um exemplo só. Nós temos uma adolescente que passou conosco lá em 2014, no primeiro curso. Na verdade, ela veio pedir, ela queria trabalhar numa loja, no bairro lá que ela morava. E a gente falou, não pode, você tem 14 anos. E ela ficou brava. Aí ela foi para o curso, a mãe dela insistiu. E ela foi fazer o curso na Droga Farma. Ela fez o curso lá de aprendiz. E ela se encantou. Hoje, ela é farmacêutica de uma das lojas da Droga Farma, né? Então, ela se encontrou profissionalmente, fez a universidade e hoje está lá como farmacêutica. Então, para a gente ver que tem um resultado positivo, né? Legal. Também temos aqui na Pastoral, né? Recentemente inaugurou a cozinha, né? Com alguns cursos. E muitos perguntam por conta da faixa etária, né? Tem que ter 18 anos para cima para estar participando dos cursos de alimentos, né? Alimentação. Por quê? Qual que é o objetivo? Essa cozinha também era um outro sonho nosso, né? A construção do prédio e os equipamentos para a cozinha também vieram dessas multas que os empregadores pagam, que foi um projeto que a Pastoral mandou. O nosso foco ali, Vitória, é atender as famílias dos adolescentes em situação, das crianças e dos adolescentes em situação de trabalho infantil. Por quê?
isso é clássico. Por que a criança ou adolescente está lá no trabalho infantil? Na grande maioria dos casos, ou quase todos, são famílias em situação de dificuldade econômica. Nem sempre ele vai trabalhar porque está faltando comida em casa, mas muitas vezes ele vai trabalhar porque ele não consegue, a família não consegue suprir aquele desejo dele. Ele quer o celular, ele quer o tênis, ele quer sair, ele quer a bicicleta, né? Então, o que a gente percebe é que às vezes as famílias conseguem o básico, ou algumas famílias, apenas uma pessoa trabalha e a outra não teve possibilidade de formação. É muito comum você ter pais dessas crianças que também abandonaram a escola cedo, que também foram trabalhadores infantis. Então, você vê ali o ciclo de pobreza. Então, quando a gente pensou na cozinha e nos outros cursos que vão ser feitos aqui no Centro de Formação, a ideia era atender os familiares, para que eles possam gerar renda e essas crianças e adolescentes não precisem ir para o trabalho. Por que para ir na cozinha eu tenho que ter 18? E aí nós temos uma questão de origem, inclusive médica, né? De desenvolvimento físico, de desenvolvimento psíquico, desenvolvimento emocional e de riscos daquele trabalho. A cozinha envolve fogo, envolve calor, envolve instrumento cortante, e a lei proíbe que pessoas com idade inferior a 18 anos desenvolvam essas atividades, pelo risco que essa atividade provoca. Eu tenho casos de adolescentes que perderam mão, que perderam parte de mão, por ter ido trabalhar antes da idade mínima. Ele ainda não tem noção da distância, até do tamanho do braço dele, né? Eu falava isso ontem com alguns adolescentes. Você tem um estirão na adolescência, então você perde a noção de espaço. Por isso que eles têm muitos acidentes de mão. A mão vai além do que ele está percebendo que ela está indo. E as pessoas não entendem isso como um risco, né? Então é preciso entender que toda atividade profissional, ela só pode ser exercida a partir de determinada faixa etária, porque existem estudos, inclusive de ergonometria, estudos médicos, estudos que embasam a plena capacidade para o desenvolvimento daquela atividade. Por exemplo, quando a gente olha para o adolescente, mas eu quero fazer o curso. Você vai se preparar em outras áreas até você chegar à idade adequada para fazer aquele curso. Muitos cursos na área da saúde, muitos cursos na área de gastronomia exigem uma idade mínima. Mas guarda que o nosso objetivo aqui é atender as famílias, porque é invariável, Vitória, em todos os casos. Eu nunca peguei uma família que viesse pedir autorização para o trabalho que tivesse pai e mãe empregada ganhando um salário razoável. Não estão. A maioria estão fora do mercado de trabalho porque não tem qualificação profissional, porque lá atrás também não tiveram oportunidade. Então, o que a gente faz agora é resgatar essa oportunidade para que eles possam gerar renda de modo adequado, de modo decente e aí melhorar a família. Eu sempre digo isso, a responsabilidade pela manutenção da casa não é da criança, não é do adolescente, é dos pais ou daquelas pessoas que já têm idade adequada para trabalhar. Bom, eu quero agradecer a participação aqui com a gente, agradecer a todo mundo que vai nos assistir também e dizer que essa luta é de todos, como a senhora falou, né? Denunciem. Franca, existe uma cultura, né, de que é bom o trabalho, não importa a idade, mas é crime, então denunciem, gente. E a gente tem diversos serviços e acessos também, né, a cursos, vamos procurar, e essa luta é uma luta de garantia de direitos para as crianças, para os adolescentes, né? Então eu tenho que agradecer até pela essa frente que a senhora faz nesse movimento também. Tá? Imagina, eu que agradeço o convite. Eu sei que essa parceria ainda tem muitos anos pela frente. Fica aqui a dica, né? Se eu encontrei alguém em situação de trabalho, tem o Disque 100, que é o jeito mais simples de fazer a denúncia. Nós, da Justiça do Trabalho, estamos mudando de prédio. Nos próximos dias estaremos instalados ali na Rua José Augusto Marques Garcia, do ladinho do Allan Kardec, do Hospital Psiquiátrico Allan Kardec. Estaremos lá também à disposição de vocês. Obrigada, Vitória.